Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Thiago, ou Barão Macieira, como queiram, e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho aí da minha experiência ao jogar mais um livro Fighting Fantasy. Vamos falar um pouquinho aí então de Ossos Sangrentos, um livro que me surpreendeu de maneira positiva, um jogo de piratas, que também tem voodoo, tem mortos-vivos, tem tesouro perdido, tem navio fantasma, tem tudo aqui. E embora eu tenha jogado aí na versão original Blood Bones, que eu gosto muito das versões em inglês, temos também aqui, claro, se você quiser jogar, Ossos Sangrentos da versão brasileira da Jambô, que também está disponível aí no mercado, tá? E vamos então fazer uma análise sobre a minha experiência, sobre o que eu achei desses livros e segura aí. Mas é claro, você vai curtir o vídeo, você vai comentar se você quiser. Não se esqueça de se inscrever e de tocar aí o sininho para receber sempre notificações, tá bom? A sua companhia é sempre muito agradável aqui nesse canal. Vamos falar então sobre Blood Bones, sem mais enrolação. Blood Bones, ou Ossos Sangrentos, tradução aí em português, foi lançado como livro de número 26 da Wizard. Como a gente viu no livro anterior, Eye of the Dragon, a Wizard acabou adquirindo os direitos da Fighting Fantasy e passou a publicar as obras já lançadas. Ela fez 20 publicações aí de obras que já haviam sido lançadas na década de 80 e 90. Aí havia lançado um livro novo, Eye of the Dragon, uma aventura inédita, e agora no seu 26º livro publica Ossos Sangrentos, Blood Bones. E aqui da marca da Jambô, editora Jambô, a gente tem também o livro aí que é o 20º lançamento da Fighting Fantasy na Jambô, aqui do Brasil. Publicado pela primeira vez em 7 de setembro de 2006. A gente vai ver que a publicação disso aqui era para ser bem antes, tá? Era para ser lá em 95, mas foi lançado em 2006. O autor é Jonathan Green. Ilustrações Tony Hawk. Tony Hawk, ele vai fazer as ilustrações internas. Ó, vou mostrar aqui umas para vocês. Ó, um homem camaleão. Um camaleão gigante. Isso aqui é uma criatura bizarra que você encontra numa ilha. E um tubarão gigante. Aí, ó. Então as ilustrações são de Tony Hawk. Tem um mapa aqui logo nas primeiras páginas. Esse mapa é do próprio autor, Jonathan Green. E aqui está datado de 95, né? 96. 1996, o que prova que esta obra era para ser lançada em 1996 como 60º livro, o que encerraria a série Fighting Fantasy da Puff. Mas a série foi encerrada no livro 59, Curse of the Mummy. Ilustrações da capa de Martin McKenna. Martin McKenna então faz aí essa capa aqui, linda, né? Tom esverdeado do Kinabar, que é o nome do Ossos Sangrentos. Agora, temos aqui na edição Jambô, que ela mantém as ilustrações originais do Tony Hawk. E a capa brasileira, tá? É de Samir Machado e Henrico Tomasetti, tá? E a tradução para português de Gustavo Brauner. Tá? Bom, vamos
analisar aqui o review, logo estará no site, cuja descrição está aí embaixo, na descrição do vídeo, o site das Aventuras Fantásticas, o maior site de aventuras fantásticas em língua portuguesa, tá? E, enfim, chegamos aí ao lendário Ossos Sangrentos, escrito por Jonathan Green. Este era para ser o 60º lançamento da série original, da Puffin, ou Penguin Books. Mas o seu lançamento foi cancelado quando a Puffin Penguin decidiu encerrar a série Fighting Fantasy. E esta obra foi lançada aí em alguma gaveta até voltar a ver a luz do dia em 2006. Até que finalmente foi publicado pela Wizard Books nesse ano, no Reino Unido como número 26 de sua série interna. Eles publicaram ali 25 livros, um deles o Eye of the Dragon, do Ian Livingstone, que na verdade era uma extensão de uma aventura curta lançada em 82 no Dicing of the Dragon. Porém, então não era tão inédita assim, né? Fãs mais experientes já conheciam Eye of the Dragon em sua versão curta, então não era uma aventura tão inédita. Agora sim, com Ossos Sangrentos, de 2006, 11 anos depois do encerramento da série original, temos uma aventura inteiramente inédita. E os fãs, que já tinham isso aqui como lendário, finalmente puderam usufruir de uma aventura que é tanto aguardada, tanto tempo esperada. A obra, ela certamente aí ecoa o filme Piratas do Caribe. Porém, como isso aqui foi redigido antes de Piratas do Caribe, é até difícil saber se Green realmente foi influenciado pela obra de Hollywood, pelo filme. Porque os manuscritos já existiam antes. Se houve alguma alteração por causa do filme, nunca saberemos. Não saberemos. Eu tenho na minha ideia que o Piratas do Caribe, que deve ter tido acesso a isso aqui, se influenciou, porque a história envolve voodoo, envolve ali magia, não? Tem alguma coisa muito parecida. A aventura se passa no mundo antigo e conta a busca do protagonista, que é você, por vingança pelo assassinato de sua família e da destruição de sua aldeia anos atrás, pelo cruel pirata Kinabar, conhecido como Ossos Sangrentos. Após sobreviver ao ataque dos piratas, você se mudou para Lancia, onde cresceu trabalhando, se preparando para buscar sua vingança. Anos depois, você volta para a terra de Rudolstone, a sua terra natal, para cumprir o seu juramento de vingar os seus pais e matar Ossos Sangrentos. Ao chegar ao Porto dos Caranguejos, você descobre que Kinabar foi morto 6 meses atrás por um mercenário e o seu navio com toda a tripulação desapareceu no oceano. Frustrado, você está para sair da cidade quando um velho lhe informa que Kinabar está sendo trazido dos mortos pela sua tripulação através de magia negra, voodoo. E é neste ponto que você decide localizar o esconderijo dos piratas e despachar o pirata Ossos Sangrentos para o inferno de uma vez por todas e conseguir a sua vingança, já que ele assassinou seu pai e seus irmãos, né? A aventura se divide em 5 atos, lembrando um pouco os cenários do Saqueador de Charadas. Primeiro, o herói deve explorar as perigosas ruas de Porto dos Caranguejos para encontrar o covil secreto dos piratas de Kinabar, adquirindo pistas, equipamentos úteis, poções, informações e armas no caminho. O ato 2 começa com o herói preso no porão do Virago, que é o navio do Kinabar, após ter sido cercado e sequestrado no esconderijo dos piratas. Além de escapar do barco, você ainda vai precisar localizar a Ilha do Osso, onde se situa o Templo de Queskari, que era uma divindade sombria cultuada por Kinabar, onde será realizado o último ritual para restaurar a vida do pirata assassino. Mas antes,
Você consegue ser alvo aí dos piratas, né? Você acaba sendo sequestrado, levado aí pro porão do Virago, mas de alguma maneira você se solta, você consegue se livrar e aí você é jogado ou você pula no mar, onde vai ter que enfrentar um tubarão gigante. Nesse momento começa o ato 3, onde você chega na Ilha do Osso e tem que explorar uma perigosa selva, enfrentando animais exóticos, criaturas mortas-vivas, insetos, até localizar o templo voodoo. O quarto ato se passa dentro desse templo, onde você vai precisar sobreviver às armadilhas e aos servos zumbis do sacerdote de Quesquário, aliado de Kinabar e responsável por trazê-lo dos mortos. Finalmente, a aventura termina com você alcançando o Virago, que é o navio, para efetuar sua vingança contra o infame Ossos Sangrentos. Tudo é descrito de forma emocionante e com um ritmo eletrizante à medida que o jogo avança de cenário em cenário. O clima do livro é sombrio por causa da temática voodoo e a prosa do Green, do Sr. Jonathan Green, é sempre detalhada, atmosférica, inspirada, incluindo alguns toques aí de humor negro, humor ácido, né? Quando em um certo momento o livro pergunta ao jogador: você tem um fetiche? É um objeto ali que tem um conteúdo importante, mas ele é um fetiche, né? Pra quem não sabe, é como se fosse um pedaço de alguém, né? Um órgão, um pedaço de um corpo que é conservado, né? Eles chamam de... E ali existe um pouco da essência daquela pessoa. Isso é chamado de fetiche. Mas o livro pergunta: você tem um fetiche? Mas isso é uma outra história. A primeira parte, representada pela busca pelo esconderijo dos piratas no Porto dos Caranguejos, é dividida em 2 períodos, diurno e noturno. O tempo é crucial e você tem apenas 8 horas para encontrar o covil. A maioria das áreas para se procurar são pistas falsas, projetadas para comer o seu tempo e reduzir suas estatísticas. A rota correta pelo Porto dos Caranguejos é breve e serão necessárias muitas jogadas para sobreviver a essa parte. É possível, nesse estágio, explorar o mercado para adquirir equipamentos, visitar as tavernas e estalagens, percorrer os becos, explorar um farol e ser emboscado pelos piratas do Kinabar. Além disso, o covil dos piratas é praticamente encontrado aí por pura sorte, pois as pistas, itens e armas encontradas serão de utilidade para outros atos depois de sair da cidade. O tempo é uma estatística usada apenas na primeira parte no Porto dos Caranguejos. Aqui você precisa encontrar o esconderijo de Kinabar antes que o seu navio parta e ele fuja de seu alcance, o que torna essa primeira sessão urgente e emocionante. Tá? Tempo, aqui é a estatística, ó, tá vendo? Na aventura, na ficha de aventuras, mas você só usa o tempo na primeira parte, no primeiro ato. Na segunda parte, após descobrir a localização do templo secreto e o refúgio dos piratas de Ossos Sangrentos, você acaba por ser capturado e levado prisioneiro ao Virago, sendo jogado posteriormente no mar, ou mesmo pulando na fuga. Nessa parte você enfrenta um tubarão debaixo d'água, encontra os mercenários que assassinaram Kinabar na primeira vez, entra em um navio fantasma e depois naufraga quando a embarcação é destruída por um Behemoth, uma criatura, uma besta mágica e lendária que assola os oceanos. Este ato é muito dinâmico e rapidamente chegamos ao terceiro cenário da aventura. Nessa terceira parte, que se passa inteiramente na Ilha do Osso, você precisa percorrer uma selva onde tem a chance de encontrar novos itens e até armas mágicas. O seu interior é criado por meio de encontros aleatórios, o que pode fazer com que o seu percurso seja fácil ou extremamente difícil. Também podemos nos deparar com náufragos, monstros bizarros. Existe aqui um monstro muito chato que você vai ter que lutar 2 vezes com ele, que é a chamada escaranha, que é exatamente isso, um bicho, metade aranha, metade escorpião. Você vai lutar 2 vezes com a criatura. Há também um tesouro amaldiçoado, uma tribo de nativos bastante simpática, que você tem que fazer amizade,
mortos-vivos e animais peçonhentos. Isto faz com que cada vez que você for jogar isso aqui, por ser uma parte que é jogada de maneira aleatória, você tem que jogar no dado para ver os caminhos, a aventura sempre será diferente nessa parte, pois os encontros não são inevitáveis. A última parte se passa no templo do deus voodoo Quesquari, cuja masmorra é repleta de armadilhas e corredores labirínticos. Há uma parte muito frustrante, e nessa sessão o autor se mostra bem sádico. É revelado em sua amplitude isso aí. Você precisa correr por uma sala que começa a desabar. Serão necessários 4 rolagens de 2 dados. E se qualquer jogada resultar num duplo 1, duplo 2, duplo 5, sua aventura termina aqui. Então você tem que fazer 4 jogadas e nenhuma delas resultar num duplo. Isso me lembrou na hora do Luke Sharp. Foi o autor lá de Punhais da Escuridão, Abismos da Malícia, que é um autor que também adora essas jogadas aleatórias, que faz por pura maldade. O ato termina com você enfrentando uma luta até a morte com o alto sacerdote feiticeiro de Quesquari e a sua legião de zumbis. O ato final, o quinto, se passa a bordo do Virago, o navio do Kinabar, onde você alcança pegando carona em um navio fantasma. E aqui você vai encontrar o Kinabar já revivido, sem essa aparência de zumbi, já com seu corpo totalmente restaurado, e você ainda vai ter que lutar contra o papagaio dele, que vai tentar ali bicar seus olhos. É uma luta difícil, o Kinabar tem uma habilidade 12, energia 16, e mesmo que você o derrote, ainda vai ter que enfrentar a manifestação de Quesquari, o deus voodoo lá que vai aparecer tentando se vingar, querendo acabar contigo. Claro, existem alguns objetos que podem reduzir o poder de Quesquari, já que ele tem uma habilidade 13, energia 18, bem fortinho. E sem esses objetos, a luta final realmente pode ser muito difícil. Por falar em dificuldade, aqui a dificuldade está bem alta, certo? Eu demorei bem um pouquinho aí para acabar o livro. Morri algumas vezes. Como em toda história de Jonathan Green, achei esta obra muito difícil, porém não tão difícil quanto A Maldição da Múmia, quanto Spellbreaker, quanto Knights of Doom. Achei esse livro aqui bem razoável, difícil, mas não tanto quanto aqueles. Não precisamos também nos animar muito, pois há muitos inimigos com habilidade de 2 dígitos, 10, 11, 12, 13, energia altíssima. A criatividade de Jonathan Green está a todo vapor. Tem uma criatura muito interessante aqui, que é o Golem do Tesouro, certo? É uma criatura que se manifesta no tesouro lá de um pirata que o escondeu muitos anos na Ilha do Osso. E o Golem ele é todo composto de joias e moedas de ouro. Muito interessante esse monstro. Aqui também temos a Escaranha, já mencionada, um monstro interessante, que eu gostei muito de enfrentar. Tem também um gato de 9 caudas, que ele pode te causar um dano insuportável, só pelos bigodes. Bem maneiro esse bicho. E aqui a gente também usa muita sorte, né? O uso de sorte, de habilidade, ele é realizado muitas vezes, tá? Há muitos testes e enigmas matemáticos. Temos também itens com mecanismo antifraudes. Você precisa saber um número, um código para poder acessar as referências ocultas, escondidas. E o livro ele acaba se tornando difícil porque sem esses objetos, sem esses itens, você não consegue terminar o livro. Você precisa encontrar quase todos os itens mágicos do jogo para derrotar o Kinabar e sua tripulação. A capa do Martin McKenna é divina, linda. Um fundo verde, Kinabar ali com sua aparência de zumbi, né? Segurando um crânio nas mãos, sendo visto de baixo para cima, demonstrando grandiosidade, ali no seu navio de aparência fantasmagórica. Muito maneiro. É uma pena que a gente não enfrenta o Kinabar dessa maneira, né? Ele na forma zumbi. Quando a gente enfrenta, ele já está restaurado na forma humana. E aqui a capa da Jambô não fica para trás, ele apenas
transforma a paleta, né, esverdeada em azulada, como se tivesse de noite. E a sua tripulação ali também bem assustadora. E o Kinabar dominando ali o centro da imagem. E a caveira pendurada no pescoço ao invés de segura nas mãos. Eu gostei das duas capas, tá? Tem uma preferência ali pela Wizard, porque eu gosto do Martin McKenna. Mas a capa da equipe de ilustradores da Jambô tá fascinante. Sem comentários, muito bonito. Bom, o que mais que a gente pode falar deles aqui? Ah, sim, a imagem interna. Tem uma imagem interna aqui do Kinabar que eu não vou encontrar, que eu não consegui marcar. Mas vou mostrar algumas imagens. Ó, esse aqui é o Deus Quisquari, tá vendo? É o último chefe do jogo, não é o Kinabar, vilão. O Kinabar é o vilão na maior parte, mas a última criatura que você enfrenta é o Deus Voodoo. A Escaranha. Muito curioso, né? Escaranha, meu Deus. E aqui, ó, uma legião de zumbis que você enfrenta. Há muitos mortos-vivos no jogo, tá? O Golem do Tesouro. Olha que criatura fascinante. O Golem do Tesouro. Essa foi a criatura que eu mais gostei de enfrentar. Achei mais criativo. Entre outras, tá? Vamos para a conclusão, porque já temos 20 minutos de vídeo. A espera de 11 anos pelo último livro de Fighting Fantasy valeu muito a pena. Temos uma aventura sólida de piratas com direito a voodoo, rum, papagaios, naufrágios, tesouros perdidos, piratas estereotipados com gancho na mão, perna de pau, combate entre galeões, tavernas cheias de malfeitores, tem tudo isso. Se eu não me engano, é o segundo livro de piratas da Fighting Fantasy. O primeiro foi Mares de Sangue. E é curioso que a série com 60 livros só tenha 2 livros somente de piratas, né? Mas é uma história muito bacana. Eu adoro enredos de piratas. Um dos meus filmes favoritos é a Ilha da Garganta Cortada. Adoro esse filme. E se isso aqui tivesse sido lançado em 96, como o 60º livro, teria sido um encerramento digno. Fantástico, impressionante, né? Mas não foi assim. Tivemos que esperar, mas a espera valeu a pena. Concordo que a primeira parte é difícil, é chata. A cidade ali do Porto dos Caranguejos, o tempo é curto para explorar tudo. Mas depois que passa o Porto dos Caranguejos, a aventura flui. Ela é muito boa, muito dinâmica. Olha, que nota eu daria para Blood Bones? Olha, eu estou inclinado entre dar 9 e 10. 9 e 10. Mas como eu gosto de histórias de vingança, e aqui você tem que se vingar do cara que matou seus pais e seus irmãos, eu vou dar uma colher de chá. Vou dar 10 para Blood Bones, tá bom? 10 aí para a história dos piratas, para o Kinabar. Beleza? Meus caros, vou ficar por aqui. Espero que todos tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.